Boas-vindas a esta análise. Hoje a gente vai explorar o nosso tema principal: física quântica contra misticismo quântico. Vamos mergulhar nessa interseção fascinante entre ciência e espiritualidade, para tentar descobrir a verdade por trás de um mito gigantesco da internet. Sabe aquela ideia que mistura conceitos super complexos de laboratório com desenvolvimento pessoal? Pois é, hoje a gente vai desatar esse nó conceitual de uma vez por todas para entender o que é real e o que é pura ficção. A grande pergunta é: a ciência provou mesmo que os pensamentos mudam a realidade? Olha, é incrivelmente comum escutar por aí, em dezenas de podcasts de espiritualidade e vídeos motivacionais, aquela afirmação de que a física quântica provou, sem sombra de dúvidas, que a mente humana tem o poder de manifestar a realidade física. E é exatamente essa premissa que configura o mistério central que a gente vai resolver agora. Será que a força do pensamento realmente afeta o mundo material num nível quântico? Ou estamos diante de um mal-entendido científico colossal? Certo, o objetivo aqui é separar o fato científico do exagero espiritual. Vamos mergulhar fundo nisso, focando em desconstruir o experimento mais famoso desse campo de um jeito bem simples. A ideia é tirar o exagero místico da jogada e, no final, extrair lições que são de fato valiosas e práticas para o nosso dia a dia. Bom, para entender como todo esse mito começou, a gente precisa voltar para a base, que é a configuração do famoso experimento da dupla fenda. Imagina a seguinte cena: a gente atira algo sólido, tipo pequenas bolinhas de gude, em direção a uma parede ou anteparo que tem duas fendas, ou seja, dois buracos. O que acontece? É de se esperar que as bolinhas passem pelos buracos e formem duas marcas retas na parede do fundo, certo? Faz todo sentido. É um comportamento completamente previsível e que se alinha certinho com a forma como a matéria funciona no nosso mundo visível. Mas agora, comparando atirar essas bolinhas de gude com atirar elétrons, a lógica comum simplesmente vai para o espaço. Quando a gente contrasta aquele comportamento super previsível dos objetos do nosso tamanho com o mundo surreal da mecânica quântica, o resultado vira de cabeça para baixo. Os cientistas fizeram esse mesmíssimo experimento, só que atirando elétrons, que são partículas minúsculas através dessas duas fendas. E adivinha? O resultado passou longe do esperado. Em vez de formar aquelas duas linhas sólidas da bolinha de gude, os elétrons criaram um padrão de interferência de ondas super bizarro. Eles agiram de um jeito fluido, tipo ondas na água colidindo e se sobrepondo, mesmo sendo atirados como se fossem partículas individuais. Loucura, não é? Mas calma que a história tem uma reviravolta fascinante. Adicionar um detetor muda tudo. Intrigados com esse padrão de ondas que não fazia sentido nenhum, os pesquisadores resolveram colocar um dispositivo, um detetor, para observar e registrar por qual fenda cada elétron individualmente passava. E aí aconteceu o plot twist. No exato momento em que o detetor começou a observar o trajeto, aquele padrão de ondas simplesmente sumiu. De repente, sem mais nem menos, os elétrons voltaram a agir exatamente como aquelas bolinhas de gude lá do começo, formando só duas marcas retas na parede. E é exatamente daí que vem a famosa constatação alucinante dos cientistas. O ato de observar altera o que é observado. O simples fato de ter um instrumento medindo a passagem da partícula fez com que a natureza do elétron mudasse fundamentalmente. Aquele estado de onda dele colapsou e ele virou uma partícula sólida simplesmente porque estava sendo monitorado. É, sem exagero nenhum, um marco científico monumental sobre como a estrutura invisível do nosso universo funciona. E aí chegamos na parte de desmitificar os mitos da internet. Porque sim, é exatamente aqui, nessa descoberta real e fantástica, que a confusão conceitual começa a se espalhar feito fogo em mato seco. Alguém leu que a observação muda a realidade e pronto, foi o estopim para uma enxurrada de interpretações místicas e teorias sem base científica nenhuma. Afinal, pensaram, se o ato de observar altera a matéria, será que a mente humana tem o poder de alterar o universo físico? A gente precisa de um giro firme e um belo choque de realidade agora sobre o que o tal do efeito do observador realmente significa dentro da física. Vamos passar rapidamente pelos maiores equívocos sobre o observador quântico. Primeiro, pensamento positivo não altera objetos físicos. Segundo, a consciência humana não cria realidade. Terceiro, manifestar coisas com a força da mente não tem respaldo científico. E quarto, e talvez o mais importante, o observador não é a consciência humana. A gente precisa desconstruir isso de forma direta. A mecânica quântica não prova a lei da atração de jeito nenhum e a consciência humana não é uma força invisível moldando a materialidade do universo desse jeito.
Então, qual é a realidade científica do colapso? O ponto crucial aqui é entender o que de fato obriga a partícula a abandonar o estado de onda e revelar sua posição de forma sólida. Para isso, a gente precisa tirar o foco mental humano e o pensamento mágico completamente da equação do laboratório. E a resposta está na própria definição. Observador na física quântica é simplesmente qualquer interação física. Pode ser uma câmera, um fóton de luz ou um detector automático. É só isso. Pode ser literalmente o impacto de um fóton de luz que é necessário para iluminar o elétron ou os sensores de uma máquina. É o contato físico dessa medição com a partícula frágil que causa o colapso. É um processo mecânico, totalmente desprovido de vontade, intenção ou consciência humana. Se você deixar uma máquina ligada numa sala completamente vazia, ela realiza a mesmíssima observação e causa o mesmíssimo colapso. Mas olha, isso não diminui o papel da espiritualidade e da atenção nessa história toda. O mais legal dessa análise é que, mesmo sabendo que a física quântica não valida que a gente tem poderes mágicos baseados no pensamento, as práticas de foco e intenção estão longe de serem inúteis. Elas nos mostram que a nossa realidade experimentada é, sim, altamente participativa. Só que isso acontece através dos mecanismos da nossa atenção e da psicologia, e não da física subatômica. E é aí que a gente chega no que pode ser aplicado à vida cotidiana. Essa percepção ilustra de um jeito brilhante como a gente pode pegar a sabedoria que vem lá da exploração científica e traduzir em lições reais para o dia a dia, de forma legítima e sem precisar recorrer a nenhum tipo de misticismo. Temos algumas aplicações práticas super diretas aqui. Primeiro, onde a atenção vai, a energia é direcionada. Segundo, observar a si mesmo muda fundamentalmente a pessoa. E terceiro, a realidade responde constantemente às interações. Focar a atenção e praticar a autoobservação realmente muda os padrões de comportamento de um jeito muito dinâmico. É quase poético a gente notar que, assim como lá no laboratório a medição altera o resultado do elétron, na psicologia humana, o ato de observar as próprias emoções e atitudes altera completamente os nossos passos futuros. A realidade vivida responde o tempo todo à forma como interagimos com ela. No fim das contas, a conclusão psicológica profunda que a gente tira hoje é esta: não é mágica, é mais bonito que isso. Abandonar essa ideia mística de que seres humanos são como pequenos ímãs quânticos mágicos não diminui em nada a nossa experiência de vida. Pelo contrário, elimina ilusões e nos deixa com um entendimento muito mais belo e realista sobre como a nossa percepção influencia a construção da nossa própria jornada. Dá só uma olhada em como tudo isso se conecta numa cascata lógica e cientificamente validada. Passo 1, os pensamentos moldam a percepção. Passo 2, a percepção molda as ações. E passo 3, as ações moldam a realidade vivida. Tudo começa com os nossos pensamentos contínuos, criando as lentes pelas quais a gente interpreta o mundo. Essa visão dita as nossas atitudes diárias e, finalmente, são essas atitudes e ações concretas que, em última análise, constroem e moldam a nossa realidade física do dia a dia. Não tem salto místico aqui, pessoal, é puro e simples comportamento de causa e efeito. Então, para fechar, fica a provocação de hoje. Se a ciência de fato comprova que os pensamentos moldam a percepção e que essa percepção dita as nossas ações materiais, qual realidade o seu próximo pensamento começará a construir a partir de hoje? O poder da atenção, quando guiada de forma inteligente, continua sendo a ferramenta mais extraordinária que existe para quem quer alterar a trajetória da própria vida de forma profunda e verdadeira. Pensem nisso e até a próxima!